Olá, meus amigos, professor Guto Aragão, novamente aqui do DG Cursos e Preparatórios. Hoje, uma aula atendendo a pedidos, alguns alunos me pediram, já vem me pedindo isso ao longo das semanas, uma aula de genética. É uma aula longa, é uma aula grande, mas é uma aula gostosa, é um assunto muito interessante. Eu, particularmente, tenho uma predileção maior pela genética, né? E aí, vamos começar falando de genética, mas antes, sempre lembrando, se inscrevam no canal, não custa nada você se inscrever, dê o seu like, ative o sininho, né? Faça seu comentário, critique, elogie, dê sugestões. A gente aqui está tentando melhorar a cada dia, está tentando sempre fazer uma produção que atenda à necessidade, né, de quem está aí do outro lado, tá bom? Então, dê o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, isso é importantíssimo para ajudar a gente a continuar ajudando, né, muita gente por aí. Bom, a genética, ela surge, como tudo na ciência, de uma curiosidade, né? Por que os coelhos só têm coelhos como filhotes, os cães só têm cães como filhotes, os seres humanos só têm humanos como filhotes, né? Ela surge dessa curiosidade, como toda ciência surge da curiosidade. E aí começam as curiosidades dentro dessa curiosidade, né? Por que eu tenho o tipo de cabelo da minha mãe, mas a cor do cabelo do meu pai? Por que eu tenho a cor dos olhos da minha mãe, mas eu tenho o formato do rosto do meu pai? E essas curiosidades vão aumentando. E aí, tudo começa com um monge chamado Gregor Mendel, né? Século XIX, 1800 e tal. E ele começa a fazer um trabalho, né, muito incipiente, muito pequeno, mas acreditando em uma ideia. Eu vou partir dos conceitos técnicos da genética para a gente entender Mendel. Normalmente, os livros trazem Mendel e depois os conceitos técnicos. Não, eu vou fazer o contrário. Eu vou mostrar a vocês os conceitos técnicos para que a gente possa entender Mendel. Mendel acreditava que dentro das células haviam coisas que determinavam as características. Essas coisas ele chamava de fatores. Perfeito? Então vamos entender hoje o que é a genética. É um ramo da biologia que estuda a natureza química. Natureza química de quem? Da hereditariedade. Hoje, a genética, a bem da verdade, ela já não se importa muito em estudar a natureza química da hereditariedade. Por quê? Porque nós sabemos que a natureza química da hereditariedade é o DNA. E aí, dá um pulinho lá na aula de ácidos nucleicos, dá um pulinho na aula de síntese de proteínas, né? Para relembrar que o DNA é uma sequência de nucleotídeos. Esses nucleotídeos têm bases nitrogenadas, né? Adenina, guanina, citosina, timina, não é isso? Dispostos aleatoriamente, e cada trinca de bases nitrogenadas, né? Vou pegar aqui um cantinho aqui, cada trinca de bases nitrogenadas, né? ATC, por exemplo, essa trinca a gente chama de códon. É isso? Esse códon codifica um aminoácido. Não é assim? Nós temos inclusive uma tabela, né? Partimos de uma premissa que esse código genético é universal. Então, eu acredito que até que seja uma presunção muito grande do homem, né? A gente não sabe quem tem lá fora, mas chamar de universal. Mas mundial ele é, né? Todos os seres vivos, com exceção de um procarioto ou outro, comungam do mesmo quadro genético. E aí o que acontece? A sequência de aminoácidos vai formar uma
proteína. Então, amigos, o que eu tenho de natureza química? Eu tenho DNA, formado por uma sequência de códons. Essa sequência de códons vai codificar uma sequência de aminoácidos, e essa sequência de aminoácidos eu vou chamar de proteína. Perfeito? E essa proteína, ou será uma característica do indivíduo, como por exemplo a cor da pele, melanina, como por exemplo o hormônio do crescimento, né? Ou contribuirá junto com outras proteínas para uma característica do indivíduo. E aí a gente faz uma pausa para explicar o que é característica. Característica é cada particularidade do indivíduo. Cor do olho é uma característica. Eu falei com a cor? Não. A cor dos olhos é uma característica. Qual a cor? É a manifestação dessa característica. Então, quando eu falo em cor da pele é uma característica, uma particularidade. Qual a cor? Aí é a manifestação dessa característica. Então, característica é cada particularidade. O grupo sanguíneo, o fator RH, o fator MM, né? a altura máxima que o indivíduo pode chegar, até a altura máxima também é genética. Tudo no organismo humano é genético. Tudo vai ser determinado pelo DNA, correto? Então, a genética hoje não se preocupa muito em estudar isso. Mas, por quê? Nós já sabemos. Nós vamos lá no vídeo de síntese de proteínas. Eu vou lá no vídeo de ácidos nucleicos. Eu vou conhecer o DNA, eu vou conhecer o código genético. Não é? Então, natureza química. Aí a genética se preocupava com a transmissão dessa hereditariedade. Também nós não nos preocupamos mais com isso. Por quê? Porque nós sabemos que a transmissão ela se dá em alguns organismos por gametas e outros por transmissão, né? Outras vias de transmissão. Por exemplo, em algumas bactérias há uma transferência de material genético de uma bactéria para outra, em alguns protozoários há uma troca de material genético, né? Através de pontes citoplasmáticas. Nos vegetais, você vai ter lá os núcleos espermáticos dentro que vão se formar a partir do grão de pólen. Então, gametas. Nos organismos superiores, gametas. Aí, pessoal, então o que a genética estuda hoje? A genética estuda a manifestação. Exatamente aquela dúvida inicial. Por que coelho só forma coelho? Né? Como isso se manifesta? Como essa hereditariedade se manifesta? A hereditariedade é um conjunto de características que vão ser passadas, dos genitores para a descendência. Então, a hereditariedade é o conjunto dessas características. Né? Vão ser passadas por gametas, vão ser passadas por transmissão direta, né? Não importa. O que importa é que o resultado chama-se hereditariedade. O conjunto de características físico, químico, biológicas do indivíduo. Muito bem. E aí, vem comigo os conceitos básicos e depois a gente entende bem, fica melhor. Bom, o que é gene? Pois é, a fragmentação didática da biologia. O que eu chamo de fragmentação didática da biologia? Quando você estuda composição química celular, você estuda que gene é um trecho de uma molécula de DNA. Então, eu vou pegar uma molécula de DNA, um trecho dessa molécula de DNA, que tem uma sequência de códons, que codifica uma sequência de aminoácidos, que formam uma proteína. Olha que interessante, isso é um gene. Então, lá naquele cromossomo, tem um pedacinho dele
vários pedacinhos, aliás, né? Vários pedacinhos, né? Tem cromossomo que tem 5 genes, 10 genes, 500 genes, 5.000 genes. Né? Trechos de DNA que têm sequências de códons que codificam uma proteína. E essa proteína será ou participará da estrutura de uma característica. Isso lá na bioquímica. Quando você entra em citologia, você descobre que gene é só um trecho de um cromossomo que determina uma característica. Olha que resumo bonito. Né? Olha que resumo bem feito. O que é um gene? Um gene é um segmento de cromossomo capaz de determinar uma característica. Mas eu posso pegar o conceito da bioquímica. Aliás, eu devo internalizar esse conceito da bioquímica. Uma sequência de códons presente num trecho de DNA que está constituindo o cromossomo, e essa sequência de códons codifica lá na síntese de proteína, lá na tradução ribossômica, uma proteína. Perfeito? Muito bem. Bom, vamos lá. E aí, partindo desse princípio, que é um cromossomo, de novo, eu posso voltar lá na bioquímica e dizer para vocês que um cromossomo é uma dupla molécula de DNA espiralizado, né, com aquelas proteínas histonas no meio dele. Isso é um cromossomo. Mas como eu estou falando em genética, eu prefiro dizer para vocês o seguinte: um cromossomo é uma sequência linear de genes. Vamos voltar ali no meu cromossomo, aqui no cantinho? Aqui. Vários genes, ó. Se isso não for uma sequência linear de genes, você não espera. Né? Novamente, eu posso usar outros conceitos de outras subdivisões da biologia. Perfeito? Bom, e aí, agora vem um momento tenso. Um momento em que a gente faz alguns links. Né? Nós sabemos que as espécies são caracterizadas pelo número de cromossomos presentes em suas células, tanto somáticas quanto reprodutoras, né? Seus gametas. Então, o que vai acontecer? Na espécie humana, vou falar da espécie humana aqui rapidamente, na espécie humana, nós dizemos que a espécie humana ela é 2N46. Perfeito? Ou seja, nas nossas células diploides, lembrando, ó, isso aqui significa célula diploides. Quem são essas células diploides? São as células somáticas. Quem são as células somáticas? São as células que constroem o corpo. Então, muscular, nervosa, óssea, cartilaginosa, epitelial, conjuntiva. Perfeito? As células que constroem o organismo. Se eu for procurar em cada célula dessa, eu vou encontrar o número completo de cromossomos, 46 cromossomos. Perfeito? Então vamos lá. Essas células, elas têm 46 cromossomos. Vou repetir. Essas células têm 46 cromossomos. Só que esses 46 cromossomos, eles estão distribuídos sempre em pares. Pares aonde um cromossomo é igual ao outro. Como assim? Bom, se um cromossomo é uma sequência linear de genes, e na genética de ensino médio, a gente costuma chamar os genes por letras, né? Gene A, B, C, D, V, R. Bom, então esses genes são letras. Perfeito. Aqui
esse aqui é o gene A, esse é o B, esse é o C. Não importa o que ele determina, o que o gene A determina. Cor do cabelo, cor do olho, não importa, esquece isso. Nesse momento, esqueça isso. Apenas foque que um cromossomo é uma sequência linear de genes. Perfeito. Esse cromossomo, dentro daquele núcleo, ele terá um outro igual. Um outro igual. Que tem nas mesmas posições os mesmos genes. Então, amiguinhos, eu tenho um outro cromossomo no núcleo dessa célula que tem os mesmos genes nas mesmas posições. Então, o A, o B, o C e assim vai. A característica que o A de um cromossomo determina é a mesma característica que o outro A determina. Podem não ter a mesma manifestação, daqui a pouco a gente vai entender isso. Podem não ter a mesma manifestação, mas determinam a mesma característica. Perfeito? Então, esses dois cromossomos, nós vamos chamá-los de cromossomos homólogos. Homo, iguais. O que são cromossomos homólogos? Cromossomos pares que possuem as mesmas sequências de genes. Olha agora, atenção, hein? Alelos. Porque se naquele par, o primeiro gene aqui é o A, que determina a característica tal, e nesse outro cromossomo, que é homólogo, na primeira posição, tem que ter o A que determina a mesma característica. Esses dois cromossomos são homólogos. E o gene A é alelo do gene A. Alelo do gene A. Perfeito? B, alelo do gene B. Estou seguindo meu exemplo lá no cantinho. B, alelo do gene B. C, alelo do gene C. Esses dois cromossomos são cromossomos homólogos e esses genes, repare no conceito, são pares de genes localizados nas mesmas posições em cromossomos homólogos e aí que determinam, não vai ter muito espaço aqui, tá? A mesma característica. Então, sempre A é alelo de A se esses dois A's determinarem a mesma característica e se eles estiverem nas mesmas posições em cromossomos homólogos. Perfeito? Isso é de fundamental entendimento para a gente caminhar na genética. Porque, amigos, eu quero lembrar a vocês que os gametas, espermatozoides e óvulos, eles são, na espécie humana, N23. Perfeito? Então, com o espermatozoide, ele leva dos 46 cromossomos, 23. Mas quais 23 ele leva? 23 aleatoriamente? Não. Para isso, você tem que ir lá no meu vídeo sobre meiose, para entender que durante a meiose vai haver a separação dos cromossomos homólogos. Olha como é que é fácil agora, olha como é que a coisa fica
suave. Par número 1, tem 2 cromossomos homólogos. Par número 2, 2 cromossomos homólogos. Par número 3, 2 cromossomos homólogos. Qual é a finalidade da meiose? A finalidade da meiose é mandar um do par número 1 para um espermatozoide e o outro para outro. Então, aquele espermatozoide, meus amigos, ele vai levar um cromossomo de cada par. Um do par número 1, um do par número 2, um do par número 3, um do par número 4, um do par número 5, um do par número 6, até o último 23, que por acaso é o par sexual. E o óvulo? O óvulo ele vai ter um do par número 1, um do par número 2, um do par número 3, até o 23. Quando você forma o zigoto após a fecundação, o que nós temos? O restabelecimento desses pares de cromossomos. Então, nossas células somáticas, elas têm o número completo de cromossomos, mas cada cromossomo de cada par, um é de origem materna, um de origem paterna. Tudo bem? Então, continue nos assistindo. Vamos voltar já no próximo vídeo com a continuidade desse assunto, ok?